Salve, galera! Essa é a Med School. Eu sou o Teacher Pita e essa é a aula de inglês. Hoje são 18 de julho, me perdi aqui, sexta-feira. Um frio no Rio Grande do Sul inacreditável. Gente, tá muito frio por aqui. Na cidade que eu tô, na cidade de Santa Maria, nós estamos a 13 graus, mas parece menos. A sensação é que é bem menos e vai ficar mais frio ainda. E essa é a última aula antes das férias de vocês, então eu imagino que nos próximos dias vocês vão poder ficar dormindo até mais tarde, curtir um pouco mais. Hoje, como eu falei no nosso grupo de WhatsApp, eu vou terminar a fazer a segunda parte da aula de pronomes pessoais, sempre um assunto que cai em prova, então se você vai fazer prova de vestibular, se você vai fazer URGS, o FSM, o PF, esse ano no vestibular de verão de inverno já caiu o pronome pessoal, tá? Então se liguem, é sempre um assunto, porque, gente, não dá para fazer texto, não dá para fazer prova sem pronome pessoal, cara, tem que ter, né? Então, mas hoje eu vou falar sobre um bem específico. Eu vou compartilhar minha tela, lembrando que eu vou mostrar para vocês o meu e-board, e se vocês quiserem acesso, manda lá no grupo, ou manda para mim, você tem o meu acesso, o meu contato no grupo, manda o seu e-mail, e de lá eu coloco as informações, mando para você uma cópia, mando para você o acesso ao nosso e-board, onde eu tomo nota de tudo que eu escrevo aqui, e você pode revisar depois. Vamos então compartilhar a tela. Vou dar picture in picture para poder ver melhor o que está rolando por ali. Tcharam! Tá, então, só. Lembrando que essa é uma continuação da aula do 4 de julho, tá? Então, no 4 de julho, se você não teve nessa aula, se você não assistiu essa aula, você sabe que essa aula tá nos arquivos, tá lá gravada, você pode acessar a qualquer momento, tá? Então, eu trabalhei os pronomes pessoais, tá? E a gente viu o pronome pessoal do caso reto, que é o subject, pronome pessoal do caso oblíquo, que é o object, né? Do possessivo, adjetivo possessivo, que é o my, por exemplo, pronome possessivo, que é o mine. Deixa eu só revisar rapidão, tá? Rapidão, tá? Então, os pronomes sujeito, esses em azulzinho, né? Eles são, obviamente, sujeitos da oração, e no texto eles aparecem antes de verbo, tá? E eles são aqueles que fazem a ação, obviamente, pronome sujeito. Tá? Enquanto os objetos são aqueles que aparecem depois de verbo ou depois de preposição. Tá? Pronome oblíquo. Tá? Então fica ligado nisso. Tá? Até a gente fez, se você não assistiu aquela aula, assista, tá? Porque a gente fez um exercício bem bacana lá, e nesse exercício eu revelei um segredo que pode ser tema de prova em algum momento, tá? Tá lá, assista a aula, tá? E vá até o finalzinho, tá? Bem no finalzinho, o segredo, né? Que ninguém conta para você, só eu conto essas coisas, tá? E aí também tem os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos rapidão aqui, né? Lembrando que this is my cat, né? Usei o my, adjetivo possessivo. Essa frase tem mais ou menos, gente, o mesmo sentido que eu dizer assim, ó, this cat is mine, né? Qual a diferença? Bom, as duas frases quer dizer, ó, tem um gato, o gato está perto da pessoa que está falando, a pessoa que está falando sou eu, e esse gato pertence a mim. Simples, tá? A diferença é que o adjetivo possessivo, vamos pintar ele de azulzinho aqui, né? Ele vem antes de um substantivo. Então, eu vou pegar essa coluna aqui, ó, adjetivo possessivo. E você sabe por que o nome dele é adjetivo possessivo? Porque em inglês a gente coloca os adjetivos na frente de um substantivo, né? Eu posso dizer blue dog, dog é estranho, né? Blue door, né? Black cat, big cat, small cat, né? Todas essas palavras, black, small, big e até a blue, viriam antes da palavra cat. Logo ele é um substantivo, logo ele é um adjetivo. Faz função de adjetivo, está na posição de adjetivo. Vem antes de um substantivo, tá? Então, esses azuizinhos... não, eu coloquei o subject em azulzinho. Vamos pôr esse aqui em outra corzinha. Então, peraí. Vamos procurar uma outra cor lá. Vamos para um roxinho, então. Ai, Pita, pronto. Roxinho, eu gosto. Tá, vamos lá. Enquanto o outro grupo, que eu vou deixar em pretinho mesmo, né? O pronome possessivo, ele vem depois de um substantivo se referindo a ele. Então, a primeira oração significa este é meu gato, e a segunda é este gato é meu. Simples assim, tá? A diferença é, então, adjetivo possessivo vem antes de substantivo,
Pronome possessivo vem depois do substantivo, tá aqui o gatinho, ó, referindo-se a ele. A tradução dos dois é a mesma, tá? Meu, minha, meus e minhas, meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, teu, tua, teus e tuas, dele, dele, dela, dela. Esse S que tá aparecendo do lado do hers, do yours, não é plural, tá? Ele é só um diferencial. Tá? Então a tradução deles é exatamente a mesma, continua a tradução, dele, dela para coisa e animal, dele, dela para coisa e animal, nosso, nossa, nossos e nossas, nosso, nossa, nossa, assim, nossos e nossas, vosso ou de vocês, vossos e vossas, vosso, vossa, vossos e vossas, e deles ou delas, deles ou delas. Eu vou pedir para que você, quando fizer leitura de texto ou fizer exercícios, nunca traduza essas palavras como seu, sua, seus e suas. Eu sei que essa é a tradução que a gente dá para essas palavras, mas nunca traduza assim, porque tem muita pegadinha, tá? Eu explico para vocês. O primeiro seu, sua que a gente aprende em inglês é your. Pertence a você, óbvio. Se pertence a você, é seu, né? Só que daí, por uma questão cultural, né, a gente acaba dizendo que his, dele, também é seu. Ele saiu com seu irmão, tá? Só que no dia da prova, quando a gente está muito nervoso, pode ser que você pense num seu, né, e queira se dizer o dele, his book, seu livro, né, e apareça na primeira alternativa lá um your, né, que também, de certa forma, você pegou o seu livro, né, your book. Então, não traduz como seu, sua no dia da prova, tá, ou para os exercícios de leitura, porque as pessoas que organizam a prova sabem, cara, a gente sabe que a galera confunde, tá? Então, eu sei, você pode usar no teu dia a dia, como seu, sua, seus e suas, mas no dia da prova, your é teu, tua, teus e tuas, his é dele, her é dela, e assim por diante, tá? Não traduz como seu, sua, porque pode dar problema de tradução, tá? E aí você ser levado a marcar uma opção errada, tá? Não no Enem, no Enem a gente não tem esse problema com esse tipo de questão, tá? Claro que pode aparecer em texto, né, e depois perguntado. Uma coisa legal que pode cair esse tipo de questão, usando o pronome, né, nas charges, né, e aí pode aparecer um you na charge, né, e aí a gente perguntar a quem se refere esse you, por exemplo, ou um your, a quem se refere esse your, né, ou um his, a quem se refere esse his, né, e aí lá na questão dizer um seu, sua, que não é o seu, sua correto, tá? Então, his é dele, your é teu. Pronto, acabou, não traduz assim. Não traduz como seu, sua, para não ter erro, tá? Umas coisas importantes ainda sobre esses pronomes que a gente precisa lembrar. Em texto, tá? Quando aparece eu, ou tu, ou nós, tá? E não tá entre aspas, não tá citando alguém dentro do texto, tá? Normalmente a gente tá falando de pessoas de dentro ou de fora do texto. Por exemplo, o texto diz assim, ó, we descobrimos que blá, blá, blá. Quem é o we no texto? Não tá entre aspas, não é uma conversa, não tá falando de alguém de dentro do texto, você vai marcar assim, o autor, ou os autores. Pode ser que sejam vários autores, pode ser que seja um texto científico, falando sobre uma descoberta, né? A mesma coisa vale pro I, né? Já caiu muitas provas em que perguntavam assim, tem um I no texto, quem é? Tá? Aí é o autor do texto, né? Claro, de novo, não sendo a charge, não sendo entre aspas, não falando de alguma coisa de dentro do texto, tá? E também já apareceu o you, né? Quando pergunta quem é you, não está dentro do texto, de alguém não está falando de alguém de dentro do texto, não é uma conversa, não é uma charge, né? Então esse you pode ser a pessoa que está lendo o texto, leitor. Então toma muito cuidado, tá? Porque os pronomes eles podem se referir a coisas e pessoas de dentro do texto, de dentro da conversa, né? O Joãozinho está falando com a Mariazinha, o Joãozinho diz para a Mariazinha, você venceu o jogo. Quem é o you? A Mariazinha, né? Mas é um outro tipo de texto, um outro tipo de gênero, e ele diz assim, ó, you deve se cuidar muito para não cair nesses golpes de internet, né? Então esse you é você, o leitor do texto, né? Mesma coisa quando num texto diz, nós aconselhamos que as pessoas devam tomar mais água, né? Quem é esse nós, quem é esse we, né? Os autores do texto, tá? Toma cuidado lá para não cair nessa. Claro, de novo, tá entre aspas, pode ser uma conversa, pode ser se vir alguém de dentro do texto.
ok? Tá, então já vencemos essas três, essas 4 colunas. Hoje, na aula de hoje, deixa eu subir um pouquinho. Na aula de hoje tem as mesmas 4 colunas, claro, não tão coloridas como eu colori agora, mas na aula de hoje eu quero falar sobre este outro pronome aqui, ó, pronome reflexivo, tá? Na nossa língua a gente não precisa dessa 5ª coluna, a gente usa a 2ª, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, em inglês, eu digo assim, ó, she loves me, ponto. Ela me ama, deixa eu só maximizar aqui para vocês não ficarem sofrendo aí com a letra. She loves me. Ela me ama, né? E eu posso dizer assim, I cut myself. Eu me corto ou eu me cortei. Eu vou fazer bem, vou repetir mais uma vez. I cut myself pode ser eu me corto ou eu me cortei. Eu não sei, tá? Porque esse verbo é cut no presente, cut no passado, cut no particípio, tá? Então, eu corto, eu cortei, cortava, tá? E cortado é a mesma palavra, tá? To cut é o verbo no infinitivo, cortar, tá? Mas, Vitor, é possível dizer eu me corto? Pode, eu me corto toda vez que vou cortar cebola. Sou muito boca aberta. Não pode ser, tá? Mas vamos dizer que tá no passado. Eu me cortei, tá? Então, ó, ela me ama, ou professor de português que não me escuta, né? E eu me cortei, notou? Em inglês eu tenho 2 mes diferentes, tá? Um me em que há um sujeito e um objeto diferente, e um me, ou a mim mesmo, em que o sujeito e o objeto são as mesmas pessoas. Então, é desse me, a mim mesmo, que eu vou falar na aula de hoje, tá? Os pronomes reflexivos. Como o nome deles já diz, né? Um dos usos dele é uso reflexivo, né? Tipo, você faz a ação, ou o sujeito faz a ação, e a ação volta contra ele mesmo. Ou seja, se eu quero dizer, eu me cortei, I cut myself, se fosse tu te cortaste, you, letra maiúscula, Pedro, you cut, tiro o my e coloco um yourself, ó. Então, quando eu faço uma ação contra mim mesmo, eu faço contra myself. Quando you faz uma ação contra you mesmo, you mesmo é bom, yourself, tá? Lembrando que eu tô falando sempre no passado aqui. Então, se ele se cortou, he cut himself. Ele cortou a si mesmo, ele cortou ele mesmo. Lembrando, esta oração está no passado, porque eu escrevi cut. Se eu colocar um S, aí eu sei que é presente, ele se corta. Pita, não poderia colocar S nas outras duas, no I, no you? Não, porque o S da terceira pessoa do singular do presente é uma exclusividade de he, she ou it. Mas eu estou falando no passado, então vou manter sem S. Então, ele cortou a ele mesmo. E assim por diante, tá? Então, esse cara é me, eu mesmo, ti mesmo, ele mesmo, ela mesma, coisa de animal, beleza? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o plural, tá? Porque de self, ele vira selves. Por quê? Porque há alguns plurais em inglês em que o F é trocado por V e S. Eu vou falar com você sobre isso mais adiante, tá? Então, ó, lembrando aqui, ó, jovens, selves, quando for plural, tá? E é o primeiro caso, notem aqui, ó, vou marcar aqui para vocês, é o primeiro caso, ó, aqui, e vou marcar aqui também, ó, em que o singular e o plural têm uma escrita. Não era isso que eu queria fazer, mas agora vai, tá? Em que o singular e o plural têm uma escrita diferente. Porque até aqui, ó, o you do singular, o tu, e o vós eram a mesma palavra. O te e o vos eram a mesma palavra. O teu e o vosso é a mesma palavra. Teu e vosso, mesma palavra. É o primeiro caso em que o a ti mesmo, né, segunda pessoa, é diferente, tá? É o único caso, tá? Por quê? Porque foi pro plural. Para que serve essa informação? Essa informação serve porque se eles dizem assim, ó, já fica isso, ó, you cut yourself, uma frase bem bobinha, tá? Se diz assim, se essa oração fosse colocada no plural, como ficaria? Claro que não, não vem uma questão bobinha assim, ela é mais longa, ela tem outros pronomes, né? Mas aí a gente tem que lembrar que se for plural, né?
O you vai ficar igual, o primeiro, mas vai ficar yourself. Selves, tá? Vejo a URGS fazendo isso, vejo a CAF fazendo isso, não vejo o FSM indo tão profundamente em gramática assim, não está proibido, né? O PF, tá? Enem não, Enem a gente não vê isso, a gente pode ver ao contrário no Enem, né? Isso está num texto, né? E aí, num cartoon, por exemplo, num poema, né? E aí eles perguntarem, né, alguma questão referendo-se a ser mais de uma pessoa ou uma pessoa só, né? E aí vai a dúvida, como é que a gente sabe por causa dos salvos, tá? Por quê? Porque quando é só you, sozinho assim, não dá para saber se é tu, esse you aqui, ou vós, esse aqui. A gente sabe pelo contexto, né? Esse your, não sei se pertence a tu, solto assim, ou se pertence a vocês, né? Mas o possessivo, o reflexivo a gente sabe, tá? Deixa eu mostrar mais dois usos. Então, o uso que todo mundo conhece é esse uso aqui, reflexivo, em que sujeito e objeto são sempre os mesmos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês dois outros usos que quase ninguém fala, tá? Então, a momento, quase ninguém fala da aula. Tem um momento, cria esse momento na aula. Isso a Globo não mostra. Isso os outros têm lá. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. A gente acabou de falar do uso reflexivo. I hurt myself, eu me machuquei. Se eu me machuco, né? You hurt yourself, tu te machucaste, ou tu te machucas, né? Então, uso reflexivo sempre concorda com o sujeito, vem depois o verbo, ó, tá vendo? O verbo é hurt, e ele tá aqui. Não é I myself hurt ou myself I hurt, não, tá? É fulano hurt, fulano self, tá? Significa eu, a mim, a ti, a ele, né? Mesmo, eu mesmo, isso mesmo. Uso enfático, tá? Esse é outro uso bem interessante. Deixa eu só tirar isso. Esse é outro uso bem interessante, tá? E como o nome diz, ele serve para dar ênfase, tá? Então, deixa eu maximizar aqui. E olha só que massa. Ele é assim, ó. She herself did the job. Ou seja, ela própria, ela mesma fez o trabalho. Se eu tirar o herself da oração, a frase continua certa, a frase continua fazendo sentido, mas não tem a ênfase de dizer, ela própria, né, fez o trabalho. Então, nesse caso, a ênfase... O que eu tô fazendo aqui? Nesse caso, a ênfase é feita em cima do sujeito, ó. Vem logo depois do sujeito, faz a ênfase é feita em cima do sujeito, concordando com o sujeito. Agora, se a frase for we met the actor himself, você vai perceber que o self em questão não concorda com o nós, concorda com o ator. Então a ênfase aqui é feita em cima do objeto. Então a ênfase pode ser feita em cima do sujeito ou do objeto. Né? Então, ó, we met the actor himself. A gente encontrou o ator em pessoa. Tá? Então, o uso enfático, ele concorda com o sujeito ou com o objeto, e ele pode vir aí sim, logo depois do sujeito. No uso reflexivo, ele vem depois do verbo. No uso enfático, ele vem, ó, a posição está antes do verbo, mas a nossa relação aqui é com o sujeito ou com o objeto, tá? Significa ele mesmo, ela mesma, eu mesmo, em pessoa, tá? E aí, uma coisa que pouca gente fala é o uso idiomático, tá? Eu tenho certeza que a gente sabe que quando colocar um by na frente de qualquer self, né, significa sozinho. Então, vamos lá. Sozinha ou sozinho, tá? Sem ajuda. Então, she studies by herself, ela estuda sozinha, né? E I study by myself, eu estudo sozinho. Nesse caso, galera, concorda com o sujeito, porque a gente está dizendo que o sujeito está fazendo aquela coisa sozinho, sem ajuda. Então, presta atenção. Se aparecer logo depois do sujeito, é ênfase. Não quer dizer que o cara faça sozinho. Pode ser que até faça, mas não é o objetivo. O objetivo é dar ênfase, né, enaltecer o sujeito que está fazendo a ação, tá? Se vier precedido por by, concordando com o sujeito, né? Aí significa sozinho e sem ajuda. E atenção, tá? Significa sozinho, mas eu quero trocar essa caixinha por outra coisa. Se perguntarem, dá para trocar pelo quê? Você troca por alone, não troca por lonely, tá? Troca por alone, não troca por lonely. Alone. Alone é sozinho, lonely é solitário, tá?
alone. Olha, tem essa palavra, essa frase aqui, né? Chururu, né? Esse trecho sublinhado poderia ser trocado por quê? Alone, by herself, tá? Ou on her own, né? On her own, tá? Podia ser também assim, voltar aqui. Podia ser também assim, ó. On fulano, o adjetivo possessivo, her, my, your, né? Own, tá? Então, dá para trocar e quer dizer sozinho, ok? E esse xizinho aqui, tá? Pode ser on my own, on your own, on his own, on her own e assim por diante. Lembrando que você vai usar para preencher esse espaço os possessivos que eu já listei para você. Aqui, ó, os adjetivos possessivos aqui. Ok? Excelente. Então, ó, falem coisas que não falam aí todo dia. Vamos pro exercício. Fazer um exercício da Mackenzie. Tá? Eu vou dar alguns segundos para que você faça esse exercíciozinho aqui, tá? Usando os espaços em branco com as opções que estão ali. Enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho d'água. Se você está fazendo esse exercício no futuro, né, e ainda não teve tempo de responder, não tem problema, dá um pause, tá? Assim que você tiver respondido, segue ouvindo. Então vamos lá, ó. Eu penso off, tarará, muito. Olha, eu penso em mim mesmo. Pode ser myself, né? Pode ser myself. Não dá para ser me, porque o sujeito sou eu e o objeto sou eu também. Então não pode ser me. Não pode ser me. Eliminei letra C, eliminei letra D, e não pode ser I, porque tem preposição aqui. Então, né, não é, ali não é lugar de sujeito, é lugar de objeto. Então, pronto. Se você não marcou nem A nem B, eu vou te dar um segundinho para você repensar a resposta. Pausa o vídeo. E imagino que agora você já fez uma opção e já despausou o vídeo. Vamos lá. Eu penso em mim demais. Muito. Lembrando que toda vez que tem um to, né, na frente de um much, significa demais. Tá? Demais, muito, é em excesso. Às vezes não é positivo. Tá? My aunt, minha tia, pensa em. E aí, gente, pode ser pensa em mim e pensa nela. Qualquer uma das duas tá certo. Só que, olha o resto da frase. As well. As well significa também. Se tivesse que trocar esse as well por uma outra palavra que significa também, a gente trocaria por typewriter. A gente trocaria por to. Atenção! Este to que eu colocaria aqui no lugar do as well não é o mesmo to desse aqui. Esse to é para dar ênfase, para dizer, né, too much, demais, muito, too much, né, e esse to significa também, tá? Sim, é a mesma palavra, tá? Então, e a minha tia pensa em mim também, eu penso nela também. As duas estão corretas, até aqui. Agora, olha o resto da frase. E frequentemente esquece de pensar, e se eu olhar para as duas opções são iguais, trazem herself. Então vamos lá. Minha tia. A ou B? Eu penso muito em mim. Minha tia pensa. Minha tia pensa muito em, né, e frequentemente esquece de pensar nela. Então não pode ser herself. Ó, ela pensa nela também e esquece de pensar nela. Não dá para ser letra B. Então, letra A de América. Eu penso demais em mim. Minha tia pensa em mim também, né? Se preocupa comigo, acho que talvez essa seja a ideia. Esquece de pensar, se preocupar com ela mesma. Essa vai ser polêmica, a questão de número 2. Vai ser polêmica, tá? Por que ela vai ser polêmica, tá? Porque existe a possibilidade de uma alternativa F, tá? Mas eu vou pela regra. Então a regra diz assim, ó. A frase. Desculpa.
Eu vou fazer a explicação agora. Se você ainda não respondeu, dá uma pausa. Imagino que você já respondeu, então volto da pausa. Cada um de vocês, tá? Eu sei que esse you é o you do plural, e é esse you aqui, ó. Esse aqui, né? Porque é cada um de vocês. Each one of you. Ok? Porque os do each. Cada um de, não de tu, mas sim, não de te, né? Mas sim de vocês. Cada um de vocês, né, deve começar o seu trabalho, o trabalho de você, o próprio trabalho, né? E fazer os exercícios sozinhos, tá? Então a resposta certa aqui é must begin his work and do all the exercises by himself. Letra A, tá? Então, na regra mais antiga da gramática, eu vou dizer isso mais antiga porque ela tem mais tempo, tá? Quando eu falo de seres humanos e eu não sei se esse ser humano é homem ou mulher, antigamente as opções eram sempre masculino, tá? Mas na aula de pronome, aquela aula passada, do 4 de julho, eu expliquei para vocês que modernamente, né, as pessoas poderiam fazer letra F, tá? E não se assustem se isso cair numa prova, tá? Então, cada um de vocês deve começar their work. Ó, tá? Funciona como neutro aqui, não sei, né? Se a frase é para homens ou mulheres, né? Se as pessoas se identificam como, então coloco their. And must do all the exercises by themselves. Então, modernamente, porque essa é uma questão mais antiga, tá? Essa é uma questão, usa gramática mais antiga. Poderia ser letra F também, tá? Então se liguem, tá? Se liguem para não errar na questão. Questão número 3. Se você não respondeu ainda, pausa o vídeo. Where did you, Robert, hurt? A maior parte das pessoas que faz essa questão na correria e sem atenção, tá? Vai marcar letra A. Ou talvez até letra D, e vai marcar errado, tá? Porque o raciocínio das pessoas vai ser assim, Robert. Robert não é ela, então não pode ser her, né? Então, Robert é ele, né? Então não pode ser plural. Até a letra C foi uma boa eliminação, tá? Só que o Robert está entre vírgulas, tá vendo aqui, ó? Putz, o Robert entre vírgulas. Se o Robert está entre vírgulas, né? Aqui é um vocativo, né? Então, onde você, Robert, machucou a quem? A você mesmo, Robert. Letra A, letra E de escola. Não ele. Se fosse onde o Robert machucou, C. Aí seria A. Mas não é. Não é letra A. É letra E de escola. Onde tu, Robert, te machucaste a ti mesmo, guri. Ok? Um... Questão número 11. Mais de uma resposta pode estar correta. Vai lá. Assim, eu imagino que você já tenha pausado o vídeo, então, se não pausou, pausa agora, eu vou fazer a explicação. Filling out the forms correctly, ou seja, preenchendo ou ao preencher os formulários corretamente, o capitão ou a capitã, não sei, conseguiu uma promoção, né? Bom, podia ser me conseguiu uma promoção? Bah, que massa, né? Mas infelizmente a letra, o me não pode, porque o me deveria estar aqui, ó. Got me a promotion, porque lembra, got é o verbo e pronome objeto vem depois de verbo, tá? Então não dá para ser essa, né? Bom, o caminho, the captain, a friend of mine, poderia ser essa aqui, mas para ser, já tirei essa, tá? Porque captain é uma pessoa. Por que não poderia ser essa?
capitão, um amigo meu, ou a capitã, uma amiga minha, porque, cara, faltaria 2 vírgulas aqui, ó. The captain, vírgula, a friend of mine, vírgula, got a promotion, tá? Então, poderia ser letra A, tá? A quarta opção, a capitã ela própria, dando ênfase, ou o capitão ele próprio, dando ênfase, tá? Então, dessas duas a gente vai ficar com a penúltima e a última. E eu acho que eram essas as questões que faltavam para a gente responder sobre pronome reflexivo, tá? Vamos para o próximo passo. Eu ia para a leitura de texto, tá? Mas o tempo está ficando muito curto, então vou para o assunto que eu daria na aula que vem, tá? Que é aqui, forma plural, tá? A gente tem pouco tempo ainda, então eu vou fazer pluralzinho com vocês, que é um jeito bem legal para a gente revisar outro assunto ou inserir um outro assunto, tá? Então, em português e em inglês, nós fazemos o plural colocando um Szinho no verbo. Desculpa, no substantivo. Lembra? Aqui eu vou falar só do substantivo, tá? Então, um livro, 2 livros, one book, 2 books, tá? Substantivo e não verbo, tá? Só que em português, assim como em inglês, nem todas as palavras eu só coloco S. Por exemplo, se eu tiver hotel, qual é o plural de hotel? Hotéis, né? Se eu tiver juiz, como é que eu faço plural de juiz? Juízes. Se eu tiver caminhão, como é que eu faço plural de caminhão? Caminhões, tá? Então não é só colocar S em português. E vale a mesma coisa para o inglês. Não é só colocar S na maior parte das palavras. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como regra geral, tanto em português quanto em inglês, a gente coloca S nos substantivos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqueles em que a gente não coloca só S, que a gente faz alguma outra modificaçãozinha, para a gente não errar, tá? Atenção quem vai fazer URGS, atenção quem vai fazer a CAF, tá? Então, se o substantivo terminar com S, SS, SH, CH, 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 X ou Z, um segundo, então, aqui. Tá? O que a gente faz? A gente vai acrescentar ES a esse substantivo, tá? Então, por exemplo, um bus, 2 buses, né? Uma box, uma caixa, 2 boxes, tá? Ou, tá bom, um watch, um relógio, 2 watches. Lembrando, eu estou falando de substantivo. Eu sei que tem uma palavra em inglês, que é o verbo watch, que é o verbo assistir, que na terceira pessoa do singular, he ou she, it, vira watches. Não é disso que eu estou falando, diretamente. Porque agora eu sei que você sacou por que o watch vira watches, quando é verbo, tá? Mas não é o nosso assunto de hoje. Mas eu sei que você já chegou lá. Eu sei que você conseguiu entender isso. Bom, segunda terminação. Quando terminar em consoante mais a letra O, por exemplo, a palavra potato, por exemplo, a palavra hero, por exemplo, a palavra tomato, ou tomato, depende da versão do inglês. Desculpa, estou no lugar errado. Deixa eu só... Aqui. O que eu faço? Eu também acrescento ES a esse substantivo. Então, o potato vira potatoes. O hero vira heroes. E o tomato vira tomatoes, tomatos. Tá? Acrescenta ES nessas palavras. Ok? Outra coisa que eu sei que você vai fazer conexão. Se a palavra terminar em consoante, essa palavra é um substantivo, tá? Mais Y, por exemplo, por exemplo, deixa eu só ajeitar aqui. A palavra festa, party. Claro que você conhece essa palavra. Claro que você conhece. Sei que você conhece essa palavra, né? Ou a palavra baby, né? Bebê, neném. Eu vou trocar o Y por IES, tá? Então, a festa vai ficar as festas, parties, ou parties, ou parties, se você quiser. E o baby vai ficar babies, né? O bebê, os bebês, a bebê, existe a palavra, a bebê? Associação Atlética do Banco do Brasil, a bebê?
Pode ser. Ou as bebês, tá? Então, assim, ó, e eu sei que você já fez a conexão, tá? De novo, porque tem verbos que terminam em Y, cry, try, que quando é he, she ou it, também troca por es. Eu sei que você tá fazendo essa conexão, mas nesse momento eu tô falando só de substantivo, tá? Mas eu sei que você já fez essa conexão. Em algumas poucas palavras, tô chegando no último pedaço da regra, né? Que terminam com F ou FE, né? Por exemplo, a palavra life, a palavra life, a palavra wife, né? O que que eu vou fazer? Eu vou trocar o F por VES, né? Então eu vou ter life, que vira lives, as vidas, e wife, que vira wives, esposas, tá? Então, lembrando aí, a gente tem que cuidar dessas palavrinhas ali, tá? São poucas palavras que seguem essa regra, depois eu dou a lista das palavras para vocês, ok? Então, se você lembrar dessa regra, vai te ajudar com terceira pessoa do singular no presente simples, já adiantei esse assunto, né? E também para colocar as palavras no plural. Vamos. Então, ali as palavras, essas são as palavras que você tem que prestar atenção, porque essas são as palavras que trocarão o F por FE, tá? Então, cuidado. É bom, se eu puder dar uma sugestão, anote essas palavras e já busca, faz um exercício assim, qual será a tradução dessas palavras? Qual dessas aqui, ó, eu conheço, qual dessas eu posso traduzir? E eu já aviso, tá? Essa aqui vai surpreender muita gente. Tá? Pronto, falei. Vai mesmo, tá? Bom, aí eu quero que vocês olhem para esses outros dois grupos, tá? Ó, esses dois grupos, vamos começar com esse aqui. Tem palavras que terminam com CH, tá vendo? E a regra geral diz que se a palavra terminar com CH, eu vou acrescentar ES no final, tá? Porém, entretanto, todavia, contudo, estas palavras não seguirão a regra. Duas são as razões delas. E se você olhar para essas palavras, você diz, mas eu conheço, parece a palavra da minha língua portuguesa. Sim, né? São palavras vindas do latim, tá? Segunda razão, olha o som delas. Patriarch, monarch, matriarch. Todas terminam com som de k. Enquanto as palavras que terminam com CH, que seguirão a regra, serão como a palavra relógio que eu coloquei aqui para vocês, né? Watch, tá? Então, sim, tem que cuidar o som da palavra, tá? Então, patriarch vai ficar patriarchs, monarch vai ficar monarchs e matriarcas, matriarchs, tá? Com S, tá? A outra palavra que eu preciso, outro grupo de palavras que eu preciso que vocês prestem atenção é essas aqui, ó. Todas elas terminam em O, precedido por consoante, tá? A regra geral diz que quando terminar em O precedido por consoante, eu trocarei este O por ES. Potato, here, tomato, tá? Estas palavras aqui apenas receberão S. A razão é porque elas são palavras de origem latina e elas seguirão a regra da língua latina de onde elas vieram, né? Então, piano, né? Do italiano, será pianos, não pianoes, tá? Cargo, que é a carga, atenção, cargo é carga, tá? No sentido de coisa que se carrega, peso, tá? Ou coisa que vai num container, por exemplo, carga, tá? Não a carga da física lá, carga positiva, carga negativa, tá? E nem cargo no sentido de trabalho, eu tenho um cargo público, eu tenho um cargo importante, não é isso. Photo vem do francês, né? Em francês coloca S, segue a regra, tá? Entretanto, existem também palavras que só existem no plural, tá? Então, ó, a palavra gado só no plural, gentry só no plural, police só no plural, tá? Então, assim, ó, o que eu quero dizer? Essas palavras virão seguidas por exemplo, se tiver que usar um verbo to be, é are ou were. Então, the police are, a tradução vai ser singular, porque em português a polícia é singular, né? Mas é como se eu dissesse a polícia são ou a polícia foram, tá? Ou eram, tá? People,
que significa pessoas, e eu preciso contar uma coisa para vocês que talvez alguém nunca tenha te contado, tá? Existe sim a palavra peoples. Existe sim, tá? E ela não é pessoas, ela significa povos, tá? Então, peoples significa povos, e é por isso que ela é uma palavra que só existe no plural. Claro que a palavra people que a gente conhece, né? One person, two people, por exemplo, né? Aí, ela é plural, obviamente, tá? Mas peoples significa povos, o que faz a gente entender que existe uma palavra em inglês que é people, que significa povo, mas aí essa é singular, tá? E existem palavras que só existem no singular, elas não têm plural. Então, news é a notícia, singular. Physics tem S, mas é a física, singular. Mathematics tem S, mas é a matemática, singular. Então, ou seja, depois dessas palavras, eu vou usar is, por exemplo. Notícia é. The news, pode ser que você até traduza como as notícias são em português. Tá livre para traduzir do jeito que quiser, mas é singular. A notícia é. A física é, a matemática é, a política é, a ótica é. Ok? Existem, obviamente, as exceções à regra que nós chamaremos de formas irregulares, tá? Child, criança, não é childs, é children, crianças. Woman não é womans, é women, plural, mulheres. Foot não é foots, é feet, plural, pés. Goose não é gooses, ganso, gansos. Mouse, mais. Rato, camundongo. Louse, lais. Piolho. Ox, né? O boi, oxen. Tooth, o dente. Teeth e die, atenção, não é o verbo morrer, essa palavra significa dado. Dado de jogar banco imobiliário, dado de jogar war, não dado de informação, tá? Não dado de informação. Ok? Então vamos lá. Questão número 1. As palavras abaixo, the words which form the plural in the same way as the word ladies, são as palavras que formam seus plurais da mesma forma que a palavra ladies são. Eu vou tomar um pouco d'água, você pausa o vídeo, quando eu voltar a me mexer, você sabe que eu vou responder. Então vamos lá. Ladies. O singular dela, quando ela estava no singular, ela era assim, ó. Lady. Lady, lady, lady. Né? Então, terminou em Y, precedido por consoante. Terminou em Y, precedido por consoante. Eu troco esse Y por IES. Certo? Então vamos lá. Ó. Que já não dá mais. Porque que termina com. Porque que, né? Termina em Y, precedido por vogal. Fora. Mesma coisa aqui. Fora. Mesma coisa aqui. Fora. Sabendo um pedaço da regra, já dá para matar 3 opções, né? Agora, eu vou olhar as outras, né? Olha, spy, o espião, study, o estudo, ou estúdio, city, ou city, a cidade, fly, a mosca, lembrando, estou falando substantivo, eu sei que tem o verbo voar, mas aqui é só substantivo. Putz, mas day não é, porque é Y precedido pro vogal, tá fora. E aí eu tenho cherry, study, city, city, fly, sky e belly, a barriga, letra E de escola. Questão número 2, dá um pause, quando eu responder, dá um play. She gave me some yesterday. Informations não existe. Informaciones não existe. Informs, informes, não. B de Brasil. Ela me deu some information, alguma informação. A palavra information existe no singular, não tem S. Número 3. A palavra afraid deveria estar aqui, ó. Tá? The police. Vocês sabem que police é plural, e não é police, é police. Só não importa para nossa aula, né? Então, is não pode ser, porque police é are. Is não pode ser, porque police é are. Né? People, as pessoas. Né? As pessoas não é is. As pessoas até podem ser have, mas afraid, no sentido de temer, ter medo, estar com medo, né?
precisa de um verbo to be. Alguém é ou está afraid, né? Então, por isso, letra A, desculpa, letra D de Dinamarca. Police are coming, as polícia. Não é assim, tá? Eu sei. A polícia está vindo e a galera tá com medo. Essa aqui vai ser linda, tá? Dá um pause. Quando responder, dá um play. A resposta certa é a de América. Não? Claro que não. Claro que não. Pode ser que alguns de vocês tenham lido essa questão e diz a parada de ônibus. The bus stop. Mas não. Não é a parada de ônibus. Por quê? Porque stop nesse caso é verbo. Como é que eu sei que stop é verbo? Se fosse a parada de ônibus, the bus stop, aqui, ó, tinha que ter um verbo. E o verbo seria is, por exemplo. A parada de ônibus é na próxima esquina. Então, não é a letra A. Sinto muito. Né? A resposta certa é B de Brasil. Porque buses não dá, dois S ali não rola. Porque a regra é, se terminou com S, precisa de consoante, a gente acrescenta S. A pergunta é, como é que eu sei que é os ônibus e não o ônibus? Eu falei para vocês há alguns minutos atrás, tá? Eu vou explicar de novo, né? Porque se o sujeito for he, she ou it, o verbo leva S. Se fosse o ônibus, seria the bus stops. Mas não tem S. Já que não tem S, eu sei que são os ônibus. The buses stop. Os ônibus param. Questão de número 6. Dá um pause, dá um play quando depois tiver respondido. She divided the apple into two. Ela dividiu a maçã em dois. Bom, provavelmente a palavra é duas metades, tá? Só que half é singular e o plural não é com S. Letra C de Canadá, halves. De onde é que tu tirou isso? Aqui, ó. Lembra? As palavras em inglês que terminam com F eu troco por VS. Half ou half é uma delas, né? Algumas palavras em inglês que terminam com F ou FE trocam por VS. Por que essa ênfase no algumas palavras? É porque tem palavras como, por exemplo, roof. Na tela, não tá ali, ó, né? O plural é roofs. Tá? Então tem algumas palavras em inglês que eu termino com F ou com F e eu coloco S no final. Então cuida que a lista tá aqui, tá? Questão número 7. Dá um pause, marca e dá um play. There are, ó, plural. Existem, tá? A lot of, plural. Desculpa, muitos, né? Não pode ser thief, ladrão. E o plural não é assim, ou é? Vamos lá ver? Ó, tá aqui a palavra ladrão, né? Então tem que ser com VS. Se fez, não, né? Aqui tá faltando uma letrinha, não. Letra B de Brasil, teves. Muitos ladrões, assaltantes na cidade. E é isso aí, galera. Nem doeu tanto assim, né? Não foi tão difícil. Deixa eu fechar aqui. That's the sound of the police. Ou de uma ambulância. Filhos e filhas, muito obrigado por terem assistido essa aula. Qualquer dúvida, pergunta ou questão, tem um grupo de WhatsApp, me chame por ali. Para vocês que vão estar de férias nas próximas semanas, aproveitem. Eu vou continuar gravando material e colocando aqui no na nossa plataforma. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Um beijo e até mais. Tem que apertar no parar de gravar, né?